Quem está feliz hoje? Eu estou feliz, você sabe por quê? Porque eu amo estar diante do Senhor. E eu quero concordar com a oração da pastora Runeide, já declarando que eu estou feliz. Hoje foi um dia de muitas bênçãos, muitas bênçãos. Então, eu estou muito feliz. Eu quero transbordar essa felicidade na vida de vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu concordo com a oração da pastora Runeide. Eu ligo aqui na terra, Pai, peço que o Senhor ligue nos céus, que o Senhor diga seu sim e seu amém. Hoje você veio aqui para buscar cura e libertação. Todas as quintas-feiras é a quinta-feira de guerra, de vigília, de mandar o inimigo embora, bater em retirada. Então a minha ministração nessa noite é juízo de justiça. Juízo de justiça. O que é juízo de justiça? Como que a gente pode entender juízo de justiça? Eu quero que você abra Deuteronômio 16, do 18 ao 20. Enquanto estão colocando no telão, eu quero orar. Deuteronômio 16, do 18 ao 20. Por favor, feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Pai. Pai, te pedimos discernimento espiritual, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que Teu Espírito Santo venha tocar na mente, Pai, trazendo revelação, trazendo entendimento, trazendo discernimento espiritual de tudo que nós vamos ouvir aqui, através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que desligue esse ventilador aqui, pastor, porque senão vai... Eu vou até fechar minha palavra aqui. Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Então, olha o que Deus fala: juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que o Senhor te deu, teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, suborno, porquanto a peita cega os olhos dos sábios, o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possua em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Eu quero que o versículo 20 nós vamos ler juntos. Eu quero que você leia alto. A justiça, a justiça, somente a justiça seguirá. Então, por isso que a minha ministração hoje é juízo de justiça. Quem é a nossa justiça? Deus é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. Para que vivas. Muitas áreas da nossa vida estão morrendo. Você sabe por que estão morrendo? Muitas áreas de muitas vidas de pessoas que a gente atende estão mortas. Não tem vida. Por quê? Porque não estão praticando a justiça. Não estão praticando a justiça. Então, tem finanças morrendo, tem casamento morrendo, tem saúde morrendo, tem ministério morrendo, tem amizades morrendo, porque está faltando a justiça. E a justiça, o que é essa justiça que tanta gente fala? Por que as pessoas não estão praticando a justiça? Você muitas vezes está pedindo pela sua saúde, mas não cuida dela. É justo?
altar pedindo que Deus abençoe a tua vida financeira, sendo que você não cuidou da tua, está sujando o nome do outro, e muitas vezes você comprou e não pagou, e nem deu satisfação. Sabe o que é? Aquela pessoa que em confiança vendeu para você, sem dar, sem pedir nada. É triste, gente, é muito triste. Mas as pessoas não dão nem satisfação. Então é justo uma pessoa dessa que está dentro da igreja, que pegou emprestado, que comprou e não pagou, vir aqui e falar: Pai, abençoa minha finança? É justo? Isso é justiça? Isso é justiça? Tem como Deus ouvir? Aí você vem aqui e fala: pastora, ora pela minha finança. Não sei o porquê que a minha finança está desse jeito, nada dá certo na minha vida. Pastora, ora pelos meus negócios. Você acha mesmo que Deus vai ouvir a minha oração? E a sua oração? Você acha mesmo? Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos mudar a nossa mente, o nosso caráter, as nossas ações. Precisamos nos arrepender e voltar atrás e consertar os nossos erros. Precisamos. E eu falo para vocês que hoje eu acordei com uma mensagem gigantesca de uma pessoa falando, de uma pessoa aqui dentro da igreja que comprou e não pagou, de uma pessoa que está dentro da igreja. E o que eu quero, eu não quero acusar erro de ninguém, eu não quero apontar erro de ninguém. A palavra de Deus, ela é muito simples. Ela fala: arrependei-vos, arrependei-vos. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas eu preciso falar. Porque não adianta, a libertação não vai acontecer se a gente não mudar. Se a gente não dá satisfação quando a gente compra e não paga. Gente, passar dificuldade, todo mundo pode passar. Mas você tem que chegar na pessoa e falar assim: olha, eu estou em dificuldade. Dá para me ajudar? Esperar um pouco. Eu preciso. Muitos casamentos estão destruídos porque a pessoa não é justa com o seu cônjuge. Você precisa ser justo, você precisa amar, você precisa honrar. A desonra está dentro das casas. Não tem honra. É uma palavra dura que eu vou dar hoje, mas é necessária. É necessária. Você precisa desejar consertar a sua vida. Você precisa nascer de novo, falar: eu quero tudo novo, eu quero começar do zero. E quando você faz assim, Ele te ajuda. Ele começa do zero com você. Precisamos fazer o caminho de volta. Aonde eu errei, eu vou voltar lá. Aonde que eu errei, eu vou voltar lá e eu vou consertar o meu erro. Eu vou consertar o meu erro, eu vou fazer um caminho de volta. Eu vou seguir o juízo e a justiça de Deus. Não se engane. Não ache que Deus vai abrir as portas para você se você continuar fazendo isso. Não vai. Eu não posso te enganar, eu não posso. Mas eu quero que você abaixe a tua cabeça. O Espírito Santo vai trazer na tua memória onde você errou e aonde você tem que se consertar. Fecha os olhos, ninguém de olho. Pai, em nome de Jesus, Pai. Na autoridade, em nome de Jesus, Pai. Pai, aqui estão teus filhos, Pai, buscando cura e libertação, Pai. Eles querem bênção, eles querem vida com abundância, Pai. Mas antes disso, eles precisam fazer um caminho de volta, eles precisam consertar, Pai, os erros deles. Pai, essa igreja não é a igreja de passar a mão na cabeça, não, Pai, mas é de levar ao arrependimento, Pai. A confissão dos pecados e o arrependimento. Pai, não deixa, Pai, os teus filhos serem enganados, achando que ninguém está vendo, porque o principal é o Senhor está vendo todas as coisas que eles estão fazendo, Pai. O Senhor observa cada passo que eles estão dando, aonde eles estão indo, Pai. Eles podem enganar todos, mas o Senhor não, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, ser com eles, livra eles do mal, esquadrinha, traz na memória deles aonde eles têm que voltar atrás e consertar, Pai. Em nome de Jesus.
não estão dando satisfação, não estão fazendo certo. Eu quero falar para vocês que aqui nós temos que ser exemplo, como o pastor Sandro falou. Eu tenho preservado para essa igreja, para a gente ser exemplo. Está aqui, ó, o Dom Lei, que é o proprietário aqui do templo. Eu nunca atrasei o aluguel. Eu pago sempre adiantado. Sempre adiantado. Nunca atrasei. Nunca. Nunca. Todas as contas eu pago adiantado. Então nós precisamos priorizar, gente. Nós precisamos priorizar. Nós precisamos honrar as pessoas para a gente ser honrado, honrar a nossa palavra. Honrar, nós precisamos. Você quer ser honrado? Honre. Você quer ser abençoado? Abençoe. É a lei da semeadura e da justiça. A lei da semeadura e da justiça de Deus é o princípio de que toda ação gera uma reação no mundo espiritual e desce para o físico. Toda ação gera uma reação. Se você fez um acordo com uma pessoa e você não cumpriu, não vai achar que a pessoa vai ficar brava com você. Uma reação normal. A pessoa vai se irritar. Se você combinou algo com a pessoa e a pessoa ficou furiosa porque você não cumpriu, ela está na razão dela. Então você vai falar, fulano ficou bravo comigo, se irou, fez isso, mas é o direito dela. É o direito. Nós temos que entender que nós vivemos no mundo espiritual legal. Nós vivemos regidos por leis espirituais. Existem leis espirituais. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos mudar. Porque todas as pessoas querem ser abençoadas. Não tem ninguém aqui que não quer ter vida com abundância. Todos nós queremos ter vida com abundância. Gente, eu não estou falando que se você passar por uma dificuldade, porque você pode acontecer, de você perder um trabalho, de você passar por qualquer dificuldade, o que você vai fazer? Você vai lá, olha, estou passando por essa dificuldade. Você me aguarda? Ainda não consegui, por favor, o que eu puder fazer para honrar o meu compromisso, eu vou honrar. Mas você tem que dar pelo menos satisfação. Pelo menos dar satisfação. Eu quero que você abra Romanos 13, do 7 ao 8. Olha o que diz em Romanos. Isso daqui é fundamental para a sua vida. Isso aqui são princípios básicos, fundamentais. Aquele que não entende as leis de Deus, acha que é místico, que pode fazer coisa errada e vem, vai orar e... Não, o mundo espiritual é legal, é legal. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Quem ama, cumpre a lei. Nós precisamos cumprir a lei, amar os outros, respeitar o direito dos outros. Nós precisamos perdoar os outros. Muitas pessoas que não cumprem com você tem que perdoar também. Se alguém me ofende, faz algo contra mim, eu vou perdoar, pois eu quero ser perdoada. Eu quero ser perdoada. Não importa o que a pessoa vai fazer para mim, eu vou perdoar, porque eu quero ser perdoada. Se eu não perdoar essa pessoa, eu não vou ser perdoada, porque se eu um dia eu errar, eu quero ser perdoada. Eu quero ser perdoada. Então nós precisamos entender esses princípios básicos. Precisamos cumprir a lei. Nós precisamos cumprir a lei. Eu quero que vocês abram Gálatas 6, do 7 ao 10. Precisamos cumprir a lei. Precisamos fazer o que a palavra de Deus fala. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna.
E não vos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Não podemos cansar de fazer o bem. Nós não podemos desanimar. Não é porque o outro está fazendo errado, não é porque o outro não está cumprindo com você, que você vai desistir. Não, você tem que continuar. Porque você, ao seu tempo, você vai ceifar. 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Os da fé, os irmãos, nós temos que fazer bem a todos, todos. Então, não se deixe enganar. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você plantar. E muitas vezes as pessoas chegam aqui com um plantio horrível. Plantou coisa errada, plantou vício, plantou mentira, plantou adultério, plantou roubo, plantou tudo. E está nascendo esses frutos. Tudo está nascendo. Quando as pessoas chegam aqui com tudo destruído, né? Plantou orgias, plantou tudo que era ruim. Chega aqui, a casa está arrebentada, né? Porque o inimigo entrou e fez a festa. O que eu falo? Vamos arrancar tudo isso, toda essa plantação, e vamos começar a plantar de novo. Só que a pessoa chega e fala, pastor, mas eu não estou vendo nada acontecer. Eu falo, calma, você pode plantar. A semente está lá dentro, você vai ver. Espera ela crescer. Espera. Fez tudo de errado, já está comendo os frutos de erro de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Quer chegar aqui na igreja e já quer comer o fruto no outro dia, do que começou a plantar ontem. Não vai acontecer. Nós precisamos entender o plantio da colheita. Mas eu falo para você, vale a pena comer o que você planta, comer os frutos gostosos do que você planta. Deus, Ele é justiça, e Ele fica do lado certo, sempre, sempre, sempre. Eu quero falar para vocês que hoje eu ia levantar o tribunal de Deus aqui. O que é levantar o tribunal de Deus? Mostrar que quando a gente invoca o tribunal de Deus, alguma causa que você tem na justiça, o que você precisa que Deus entre e julgue a tua causa, esse tribunal de Deus. Eu já fiz. Todas as vezes que eu fiz, Deus respondeu na semana. Na semana. Mas o tribunal de Deus é muito perigoso também. Porque o tribunal de Deus, muita gente está enganada que ela está certa. E não está certa. No último tribunal de Deus que eu levantei aqui, foi impressionante. Eu levantei, Pai, em nome de Jesus, invoca o teu tribunal. Vem aqui na frente quem tem a certeza que está certo. Porque Deus Ele não é como a justiça daqui, Ele vai ficar do lado certo. Quem tem certeza vem aqui na frente. E muitas pessoas levantaram e vieram na frente. Pessoas que estavam com pessoas presas com tornezeleira foram libertas. Invocaram, foram libertas. Pessoas que chegaram aqui e pediram, tá? Que tinha uma causa há muito tempo na justiça. A esposa desse homem levantou aqui, o homem foi condenado. O homem foi condenado na semana. Essa mulher foi lá e falou, pastor, pelo amor de Deus, eu levantei o tribunal de Deus ali para a minha vida e meu marido foi condenado, a sentença saiu e foi condenado. Eu falei, conta a sua história para mim. Eu quero ouvir. Eu falei, você acha que você está certo nisso? Você acha que está certo? Pô, pastor, esse processo estava parado. O marido dela agrediu uma mulher. E ainda estava achando que estava certo. Não estava certo. A sentença foi lá. Não podia sair de casa. Tinha que levar uma cesta básica. Tinha que fazer um monte de coisa social. Coisas sociais. Penas leves. Mas estava errado. Então nós precisamos. Causas na justiça que foram levantadas. Aqui a Márcia deu um testemunho aqui que ela levantou o juízo de Deus, pediu e tudo foi liberado na vida dela, né, Márcia? Levanta a mão aqui. A Márcia, ela entrou. Só
está certo. Tem muita gente que faz negócios fraudando, enganando, e quer que Deus abençoe. Não vai abençoar, gente, não vai. Não vai. Nós precisamos ser certos. Nós precisamos levantar o tribunal de Deus de forma correta. Nós precisamos pedir perdão. E muitas vezes retirar a ação da justiça que você está movendo contra outra pessoa que não é direito seu. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. Porque a lei dos homens é injusta, mas a lei de Deus não é. Muitos falam que a lei de Deus tarda, mas não falha. E eu não acredito nisso. Eu creio que a lei de Deus, a justiça de Deus, ela vem na hora certa. Sabe por quê que ela vem na hora certa, ela não tarda? É porque Deus é misericórdia. Ele dá tempo de você se arrepender. A lei de Deus vem na hora certa, porque a lei de Deus, Ele quer que você se arrependa, Ele quer que você mude a sua rota, Ele não quer te condenar. Deus tem misericórdia de você, Deus te ama, Ele não quer te fazer mal nenhum, não quer, não quer. Entenda isso. Se você combinou com alguém, cumpra. É nas pequenas coisas. É até quando você está na frente e fala, me busca aqui. Vem me buscar aqui. E você deixa a pessoa plantada lá meia hora te esperando e não sai na frente. Você acha que é justo? É justo você estar indo de carona com uma pessoa, então larga a pessoa plantada meia hora, uma hora lá na frente para te esperar? Não é justo, gente. Nós precisamos ser justiça. Nós precisamos. E outra coisa, não faça nada escondido. Não faça nada escondido. Sabe por quê? O que é escondido é pecado. Tudo que é escondido é pecado. Se você está conversando com alguém escondido do seu marido, você já está pecando. Se você está conversando com alguém escondido da sua mulher, é pecado. Por quê? Por que ela não pode saber? Por que ele não pode saber? Está pecando. Está pecando. Vai trazer consequência, não adianta. Não adianta, não adianta. Então, pecado, para você lembrar, tudo que é escondido é pecado. É pecado. A justiça e o juízo não é só na área financeira. Não é. São em todas as áreas. A justiça e o juízo está nas amizades, está no casamento, está no trabalho, está no ministério. Então seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Lucas 16:10. Lucas 16:10. O que fala? Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Seja justo em tudo, em tudo, 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 tudo. Tudo. Nós precisamos ser justos em todas as áreas da nossa vida. Nem com os nossos filhos a gente pode ser injusto. Nem com os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos. Meu filho é médico e minha filha é biomédica. Minha filha, o trabalho dela, ela não pode trabalhar igual o meu filho trabalha. Então, meu filho tem uma renda muito maior que minha filha, porque ela trabalha menos, ela tem que cuidar da casa. Mas eu não posso dar para ela, porque ela não fez medicina. Eu não posso dar menos para um do que para o outro. Esses tempos eu dei um presente para ela, e eu liguei e falei, filho, ó, tá aqui. A mesma quantidade que eu dei para sua irmã, tá aqui. Estou te passando. Porque não é justo, porque um tem um trabalho, outro não tem, eu vou fazer. Não, não é. Nós precisamos ser justos. Nós precisamos ser justos. Então, o culto de hoje é para você pensar, Deus não é injusto. Se eu estou hoje aqui ministrando, é porque eu plantei, é porque eu me esforcei, é porque eu paguei um preço. Eu plantei.
esforcei. Se meu filho hoje ele me ligou, hoje é um dia de muita alegria, porque ele está fazendo um curso de medicina e superou todas as expectativas, não tem mais lugar para entrar no curso dele. Não tem, porque ele é novo, ele está super bem. Não tem, ele falou, mãe, eu bati tudo, estão querendo me patrocinar nos lugares, nos laboratórios, e não tem mais como entrar dentro do meu curso. Os médicos estão mandando mensagem, eu tenho que fazer um próximo curso. Mas ele se esforçou. Ele ia para São Paulo, ele ia para o Einstein, ele estudava, ele pensava, ele trabalhava, ele se dedicou, ele falou, não vou fazer festa de casamento, porque eu vou construir minha clínica, não quero gastar. Então, e ele fez por onde para ele estar recebendo hoje. Ele fez por onde? Então, nós precisamos nos esforçar. Se esforce. Se esforce. Se levante, para você fazer a diferença, porque Deus vai te abençoar. Muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho, mas a gente não pode desistir, não pode. Se você faz o que é certo, vai dar certo. Se você não desiste, você vai lá. Não foi fácil, você acha que foi fácil formar? Meu filho não foi fácil. Tive muitas dificuldades. No final da faculdade dele, foi onde tudo aconteceu. A visita da maldição hereditária chegou na minha casa, eu me separei, fiquei doente, mudei, fui assaltada. Então foi com muita dificuldade que a gente conseguiu formar ele. Sabe, muita dificuldade, passando um turbilhão de vento na minha casa. Eu chorando, eu falava, pai, me ajuda, me levanta, me sustenta, estou sem marido, meu filho estudando fora, fazendo medicina, pai, me levanta, e chorando, mas eu fazendo o certo, eu sempre fazendo o certo, eu sempre orando pelo meu marido, eu sempre orando pela minha casa, eu sempre pedindo a restituição do meu casamento, eu sempre querendo o certo, eu sempre querendo Deus, eu sempre querendo a justiça de Deus, e Deus fez. Amém. Então não é fácil para ninguém. Às vezes você pode me olhar aqui e falar, nossa, foi fácil para ela. Não foi. O primeiro seminário que eu fui lá em 2015, 2016, eu tive para lá em desci em Palmas, viajei mais 1 hora de ônibus para chegar no seminário da pastora Tânia Tereza. Então eu andei, eu fui, eu ia para os seminários, eu orava onde tinha. Quando eu passei por tribulação, eu ia de manhã, à tarde, à noite na igreja, onde tinha culto, onde tinha pregação, eu estava lá. Estava pedindo para Deus. Então, se você está sendo atacado, vai para a igreja. Ora. Tinha culto de manhã, eu estava. Tinha culto de noite, eu estava. O único lugar que refrigerava, que dava paz na minha alma, era dentro da igreja. Não tinha outro lugar que me dava paz. E Deus fez. Deus fez. Amém. Pastora Antônia, eu fico impressionada. Como essa mulher trabalha. Como ela se esforça, como ela tem essa força, ela tem plantado no mundo espiritual, não tem como ela não receber, não existe como ela não receber. 1h da manhã, na segunda-feira, ela me mandou áudio, filha, o céu desceu aqui, o céu que está lotado, o céu desceu, não tem mais como entrar aqui. Domingo é o aniversário dela. Eu vou estar indo para o aniversário dela. Eu não consegui no Silvio, mas eu vou estar indo para o aniversário dela. É o 3º ano que eu passo o aniversário com ela. 3º ano. Mas ela tem pago o preço. Será que você tem pago o preço? Você tem pago o preço com Deus? Você tem pago o preço? Você tem se levantado ou você tem ficado prostrado, deitado na sua cama? Falando, ai, estou passando mal, ai, olha, tu só fica murmurando, você se levanta. Meu pai sempre falou uma coisa para mim. É melhor andar à toa, vai fazer alguma coisa, vai andar, vai procurar alguma coisa para fazer do que ficar dentro de casa à toa. Porque quando você anda, você vai, você conversa, oportunidade surge para você, se você está sem oportunidade.
Vai conversar com um, se levante. Se levante, se levante. Não fique prostrado, não fique desanimado. Levanta. Não fique à toa. Mas vai andar, pelo menos anda. Vai procurar um lugar para você ir. Aqui o pastor, eu já falei, tem pessoas que estão tristes, desanimadas. Vai lá conversar, vai lá no café, vai lá conversar com o pastor. Mas não fique à toa. Não fique, vai receber oração. Ocupa a tua cabeça. Cabeça vazia, o que? Oficina do diabo. Ocupe a tua cabeça. Se levante. Fala assim, não tem nada para fazer, eu vou ajudar aí na igreja. O que tem para fazer aí? Até Deus arrumar alguma coisa para você fazer. Até Deus arrumar. Deus vai te arrumar alguma coisa. Deus vai abrir a porta. A Bíblia fala que Deus fala, né? Que nunca viu um justo desamparado. Nunca viu. Nunca. Nem a sua descendência a mendigar o pão. Não tem justo desamparado. Não tem. Nem a sua descendência não mendiga o pão. Não tem como. Não existe. Não tem. É a palavra de Deus. A palavra fala que o justo não vai ficar desamparado. E nem a sua descendência vai mendigar o pão. É porque não vai ter. Se a pessoa está mendigando, se a pessoa está passando por coisas assim de precisar mendigar o pão, é porque ela tem que rever. Ela tem que olhar para dentro dela. Ela tem que ver o que está acontecendo com ela. Ela precisa mudar. Ela precisa mudar. E nós precisamos falar que nem tudo é o inimigo, não. Nem tudo. Nem tudo é o inimigo. É a sua posição em Cristo. É a sua posição. Eu escolho obedecer. Eu escolho sair dessa posição. Eu escolho me levantar. Eu escolho fazer diferente. Escolha. Eu escolho. Eu escolho. Eu escolhi. Eu escolhi Deus. Eu escolhi lutar pela minha família. Eu escolhi. E eu vou escolher sempre. Vocês viram que o pastor Samir aqui falou com muita gente. Ele perdeu uma filha de 24 anos. A menina de uma hora para outra morreu. Ele escolheu não murmurar. Ele escolheu servir a Deus. Ele escolheu servir os irmãos. Eu nunca vi esse homem murmurar. Ele sabe que a filha foi antes. Ele sabe. Está no céu, está com Deus. E por algum motivo, Deus não deixou você ir. Aqui, depois que o pastor Samir desceu, 2 pessoas veio, pastora, eu perdi minha mãe muito cedo, a outra eu perdi a pessoa que eu amava muito cedo, veio falar, 2 que era muito ligada com a mãe, perdeu a mãe, falou assim, essa palavra foi para mim, pastor, eu precisava liberar, porque eu não estava liberando. Então entenda isso, se Deus permitiu a pessoa ficar por um tempo com você, e foi levada, porque você ainda tem propósito aqui. Então a gente tem que entender que murmuração é injustiça contra Deus. Não seja injusto com Deus. Não fala que Deus é injusto, porque Deus não tem injustiça, não tem. Eu quero que você abra João 16, do 8 ao 11. João 16, do 8 ao 11. Eu quero falar uma coisa para você. Às vezes Deus vai te esconder. Ninguém vai te ver. Mas quando Ele quer que você apareça, ninguém pode te esconder. Ninguém. Quando Ele colocar você em evidência, Deus vai fazer. Deus vai fazer você brilhar mais que tudo. Vai fazer. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Que Ele te convença hoje do teu pecado. Que Ele te convença hoje que você está errado, que você peça perdão, que você faça o caminho de volta. Que Ele te convença
pensa hoje da justiça. Ele é justiça. Ele é uma justiça correta, não é como do mundo. E Ele quer te convencer do teu pecado hoje, para que você plante e para que a justiça não se cumpra em você da maneira errada, para que você seja poupado. E do juízo. Por que do juízo? O juízo final, no final, já está decretado. O juízo final é o que? O mal já venceu. O que fez errado vai perder, não adianta. Não adianta. Então, o juízo está decretado, o inimigo é um perdedor. A sentença já foi dada. Você precisa entender e fazer o certo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Ele é a justiça. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe já está julgado. Você não precisa ter medo do diabo. Quando eu entendi que eu não precisava ter medo do diabo, quando eu entendi que o diabo não pode fazer nada contra a minha vida, nada. Escuta aqui, você que tem medo do diabo, ele não pode encostar em você. Não pode encostar no fio do seu cabelo, se Deus não permitir. Se você vê o livro de Jó, o diabo estava assim andando ali, quando Deus falou, tem visto meu servo Jó? Homem temente a Deus, que se desvia do mal. O que ele fez? Ele, para tocar em Jó, teve que pedir permissão. Então o diabo não pode tocar em mim. Não pode. Não pode. O diabo não pode tocar em você. Ele só consegue tocar se você fizer o que é errado. Caso contrário, ele não pode. Não pode. Eu quero chamar o Wagner para cá. Enquanto eu quero ler 1 Coríntios 6, versículo 9. Eu quero falar algo para vocês. Você pode estar dentro da igreja, mas o que 1 Coríntios 6, 9, 1 Coríntios 6, 9 diz: não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Os injustos não vão herdar o reino de Deus. Os injustos não herdarão. Não adianta. Se você não se arrepender, você não vai herdar. Mas em 1 João 1, 9, vamos abrir lá. 1 João 1, 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura, não, aqui é João. 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel. Ele é fiel para te perdoar. Mas você precisa confessar. E às vezes você está achando que seu pecado é pequenininho, mas a gente pode cair em pequenas pedrinhas. E essas podem derrubar. Eu quero falar para você que Deus usa até o ímpio para abençoar o justo. Até o ímpio para abençoar o justo. Se você é justo, até o ímpio vai ser usado para te abençoar.